Olá, amigos. Este é o programa Mensagem Espírita, adentrando nesse instante no seu lar, mas esperando que Deus esteja no seu coração, na sua vida, na sua família, na nossa vida. É assim que nós nos colocamos neste planeta de expiações e provas, e que através dos nossos esforços, da nossa luta, nós possamos avançar na senda do bem, do amor e da paz. Esse programa é um projeto do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, estado de São Paulo, Brasil. Que nesses minutos que interagimos na nossa fala, na sua atenção, possamos aprender juntos e crescermos na nossa vida espiritual. A paz é algo que buscamos, mas para que nós a alcancemos, é necessário levantarmos a bandeira do amor na prática do bem. É assim que nós nos propomos nessa troca de informações, procurando aprender, deixando claro que a doutrina espírita não veio para ocupar espaços de outras religiões ou de religiões. Nós não temos objetivo da contenda, mas do esclarecimento, do aprendizado, da busca constante das coisas espirituais. Este programa tem também o objetivo de responder perguntas que nos são formuladas. Hoje nós vamos fugir do Livro dos Espíritos propriamente dito, que é o propósito deste programa, para respondermos uma questão que nos foi formulada no nosso livro O Porquê, que vem no seguinte teor. E queremos deixar claro que as perguntas que nos foram formuladas foram transcritas exatamente como elas foram feitas, ipsiliteris, para que elas sejam realmente autênticas. E ela está assim formulada. Por que os espíritas falam que quando a pessoa não é boa, quando morre vai para o umbral? Seu espiritismo diz que não há céu nem inferno circunscritos. É verdade. Mas nós precisamos primeiro analisar a palavra umbral. Umbral significa soleira, ombreira, passagem. Se nós estamos numa sala, no momento que vamos sair dela, ao chegarmos à porta, nós estaremos no umbral. É aquele momento da passagem. Ao sairmos dali, saímos do umbral. Na vida espiritual, quando nós desencarnamos, esse momento da desencarnação, até que nós tenhamos a consciência de que passamos para o outro lado da vida, nós estamos transitando no umbral. Não é um lugar, mas é um estado de consciência. Esta é a razão de que os espíritos mais iluminados, o seu umbral é menor. Diríamos que poderíamos pensar em termos de minutos, variando para horas, dias, meses, anos, até séculos. Depende do nosso estado de espírito. Mas séculos? Sim, para a vida espiritual o tempo não conta. Conta para nós.
Alguém poderia dizer, mas por que que os espíritos então falam tantos anos? Porque eles estão, nesse exato momento, agindo entre nós, na matéria, assimilando o nosso entendimento. Por essa razão, se estabelece muitas vezes tempo. Mas é importante refletirmos sobre isto. E alguém poderia nos dizer, mas André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, fala do umbral. É verdade. Creio que ele nos coloca o termo umbral para que facilite o nosso entendimento, não significando que haja um lugar circunscrito. Mas nós falamos do período da desencarnação para a nossa consciência. Podemos pensar também nesse umbral no processo da reencarnação. A partir do momento da concepção, o espírito programado para aquele corpo adentra num processo de esquecimento, de perturbação, até a consumação da reencarnação, depois despertando lentamente até os 7, 8 anos, para que a sua encarnação se complete, o seu organismo esteja mais em condição do exercício do raciocínio. Diríamos que durante a gestação, que duram lá 9 meses, esse espírito estaria passando por um estado umbralino, esquecendo, perturbado. Mas não significa que ele esteja num lugar circunscrito. É importante refletirmos sobre isto. As obras de André Luiz, extraordinárias, desde o nosso lar até a vida continua, 16 obras excelentes, e um dia falaremos sobre pelo menos alguns desses livros aqui, mas com a nossa recomendação pessoal. Se você quer conhecer a doutrina espírita, primeiro busque as obras básicas. Lendo o Principiante Espírita, o que é o Espiritismo, buscando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, as revistas espíritas, e outros livros, inclusive de Allan Kardec, por causa da obsessão, mas que não abandonemos ou desprezemos obras complementares, como César Lombroso, Gabriel Delaine, Leon Denis, William Crookes, nossos autores, Herculano Pires, aquele que Emmanuel diz, Herculano é o metro que melhor mediu Kardec. Isto é uma referência de Emmanuel a Herculano Pires. Todos nós espíritas devemos consultar Herculano, que é uma obra, no nosso entendimento, complementar. Voltamos a André Luiz, no aspecto científico da doutrina. Emmanuel, no aspecto evangélico, pela psicografia do Chico Xavier. Como Joana de Ângeles e outros autores pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, de Camilo e outros pela psicografia de José Raul Teixeira, e
muitos outros médiuns. Não obstante, a recomendação da análise para que, a partir do instante que nós assimilamos o ensinamento, seja com discernimento, com entendimento daquilo que nos ensina a doutrina espírita. Qualquer informação que recebermos que contraria a codificação, deixemos-la de lado. Fiquemos com Kardec. Para que não nos equivoquemos com ensinamentos que não são especificamente doutrinários. Portanto, quando nós falamos de umbral, é importante refletir que esta passagem, esta perturbação, não significa que seja um lugar para onde iremos condenados como um inferninho espírita. A doutrina espírita realmente, como nos fala aqui o nosso interlocutor, ela nos diz que não existe céu nem inferno como lugar circunscrito. Como não existe se Deus está no céu? Jesus falava em céus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. Se a casa do Pai é o universo, Ele está na sua casa, em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Se Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo, se existisse céu e inferno, Ele estaria também no inferno. Logo, o inferno não seria um lugar para o mal. Mas então o que quer dizer essa palavra inferno? Quando Dario invadiu Jerusalém, havia ali na junção do vale do Edrom e do Cedron um templo de adoração ao deus Moloque, onde havia sacrifícios de seres humanos. Dario mandou destruir aquele local, aquele templo, e transformar ali no lixão, no Geena, onde se jogam lixos. A palavra inferno é a tradução de Geena. Então significa, não é um lugar espiritual e que Jesus utilizava como simbologia. Aquilo que não serve para o bem vai para o lixão, vai para a Geena. É isto que nós entendemos do ensinamento do Mestre Jesus. Quando nós somos maus, a nossa mente é o lixão, é o Geena, é o inferno. Quando nós somos bons, a nossa mente é luz, é paz, é amor. Creio que é fácil de entendermos isso. Portanto, no período da nossa desencarnação até a nova reencarnação, esse período é compreendido como erraticidade. Onde nós estamos ou estaremos? Na nossa faixa vibratória. Nós vivemos num mundo onde existem bons e maus. Não espíritos puros, mas espíritos melhores ou ainda inferiores, ainda cometendo crimes, roubando, assassinando, corrompendo. E aqueles que se prestam ao serviço do bem.
Lembremos aqui de Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Franco, Chico Xavier e muitos outros. Aqueles que no anonimato se dedicam ao bem do próximo. Esses estão numa faixa vibratória superior aos que ainda se locupletam com a maldade. Estamos transitando uns com os outros. A vida espiritual não é diferente. Os espíritos inferiores não ascendem a escalas superiores, mas aqueles que estão em patamares superiores transitam entre os inferiores para ajudá-los, para encaminhá-los, quando estes atentam para a sua transformação moral. Vale refletir. Mas por que André Luiz falou sobre isso? Eu diria, por que nós ainda não entendemos o que André Luiz falou? Vale pensar. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz um ensinamento sobre isto. Eu vou ler na íntegra para que nós entendamos bem. É o tópico 2 do capítulo 3 de Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Diz assim: diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade. Erraticidade, eu disse, aquele período da desencarnação até a reencarnação. Conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito, enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais. O justo, junto aos seus que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Creio que ficou bem entendido esse entendimento sobre umbral, local para onde iremos. É claro que
para subirmos um degrau depende do nosso esforço. E quando nós conquistamos esse degrau, nós podemos dali descer, mas para subirmos mais um, será nova conquista. Logo, a nossa conquista é permanente, até chegarmos à condição de espíritos puros, na convivência dos felizes ou dos ditosos, como queiramos entender. Queridos amigos, irmãos, a doutrina espírita nos recomenda o estudo, a busca constante, para que a convicção transforme a nossa fé em fé inabalável. A doutrina espírita nos ensina também que é inabalável a fé, que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. É a fé que nós não abrimos mão. É a inabalável. Significa não se ruir por qualquer argumento. Nós somos seres inteligentes. Coloquemos a nossa inteligência em funcionamento para que, a partir do conhecimento, construamos uma vida melhor, praticando o bem, o amor e a caridade. Queridos amigos, que Deus nos abençoe. Até o próximo